Esse é o momento em que nós iniciamos nossa transmissão. Você é muito bem-vindo. Se você está chegando agora, nosso momento da palavra do Senhor, nossa reflexão hoje, ela tem um duplo propósito de nós meditarmos sobre de onde vêm nossas riquezas, mas também entendermos a riqueza de um modo mais amplo e a honra de um modo muito mais profundo do que simplesmente termos abundância de bens materiais. Nós reconhecemos que riqueza e honra vem do Senhor. E hoje, para minha alegria, o pastor José Pininga, que é membro da nossa Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, que chegou na nossa igreja recentemente há menos de um ano, né, pastor? Ele com a sua esposa Thalita tem marcado presença. Sou muito grato porque na minha saída, no meu último aliança, que é o nosso culto de casais, eles participaram e eu fiquei muito feliz por isso. E hoje, pastor Pininga, como gosta de ser chamado, ele tem a oportunidade da palavra. Eu quero convidar o irmão aqui à frente, onde eu vou estar intercedendo pela sua vida, e convido você também a interceder pelo nosso preletor da noite, que seja um momento de encontro com o Senhor. Pai, nós queremos te dar graças por essa vida, Senhor, que hoje se coloca ao teu serviço. Te agradeço, Deus, porque ele nem pestanejou, Deus, diante do convite para ministrar a tua palavra, e que seja usado para a honra e glória do teu nome. Abre o nosso entendimento, nossos olhos espirituais sejam desimpedidos nesse momento, para aquilo que o Senhor colocou no coração do seu servo possa ser bem compreendido e aplicado nas nossas vidas. Usa meu irmão, Senhor, pastor Pininga, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, Senhor Deus meu, Salvador meu e rocha minha. Mas a história que eu conto agora é sincera e verdadeira e fala da vida de um homem cujo nome era Pedro Peixeira. Seu menino, quando ele toma a primeira, sai de perto. Tabefe, palavrão, peixeirada, todo mundo tem por certo. Pense no cara maldoso, cruel e sem piedade. Não importa se é homem ou mulher ou qualquer que seja a idade. Outro dia ele foi no forró, cheio de cachaça encardida, do joio vermelho feito uma brasa. Até parece que do cão estava possuído. Ele, quando chegou no forró, como vocês sabem, em todo forró o cão atenta. E naquela noite, Mané Zarolho, coitado, o peso da mão de Pedro conheceu. Vinha com um copo na mão, de cerveja na mão, quando no buraco do chão tropicou. Aí, meu caro Vinho, vocês já sabem quem é que ele esbarrou. Ele se encheu de tanto ódio que até no vento bateu. O povo correu lá para a porta e num cantinho se espremeu. Mas não é que nessa hora, passando em ronda da polícia, o Cabo Bill e seus homens, Chico Espetor e Zé de Patrícia. O povo, quando olhou para o Cabo Bill, gritou: acorde, e Cabo Bill, que Pedro A3 já desmantelou. O Cabo Bill, coitado, calou. O sangue saiu dos seus olhos e sua feição descorou. Se do lado de fora era silêncio, do lado de dentro a voz a respondeu. Eu tô aqui, seu polícia molega. Bill, a voz de Pedro reconheceu. E ele começou a fazer as contas, viu que ele e seus homens eram 3 e que estava na hora de enfrentar Pedro de uma vez. E chamou com toda a autoridade: Chico, Zé, mas ninguém lhe respondia. Quando ele olhou para frente, do meio da estrada para frente, seus homens já iam. E ele assim entrou na festa e foi logo cumprimentando: boa noite, seu Pedro, como é que vai o senhor? Veio dançar um pouquinho? Porque é que o forró já parou. E antes que Pedro tomasse pé, Bill foi logo se despedindo: até logo, seu Pedro, eu vou continuar minha ronda. Fique aí se divertindo. Depois de algumas passadas, eita carreira ele deu. Mas de que era o tal, Pedro já sabia, ele queria mais, ele queria o reconhecimento regional. Depois de tomar umas boquinhas, botou a peixeira nos quartos e foi para outra cidade. Ele queria o reconhecimento regional. Enquanto ele ia caminhando, ele pensava: eita, o primeiro que eu encontrar, eu afronto. E se ela mesmo piscar o olho, meto na peixeira e pronto. Quando ele ia chegando no seu destino, lá vinha Bastião de Dodô, um servo de Deus, homem ungido, que há muito serviu ao Senhor. Pedro, quando viu Bastião, disse: eita, hoje é o meu dia de sorte. Tá vendo aquele com a Bíblia na mão? Esse não escapa da morte. Se o mundo Pedro odiava, imagine crente então, povo metido a besta, só fala de salvação. Pastor é tudo safado e crente é tudo ladrão. Foi logo desaforando, queria criar uma confusão. Mas Bastião não teve medo. Olhou nos olhos de Pedro e falou: ô homem, Jesus Cristo ama o Senhor. Ao ouvir essa palavra, ele no pranto desabou, e sem entender o porquê,
o seu peito se rasgou. E Bastião disparou, feito metralhadora, palavras de Deus, da sua ação salvadora. E Pedro viu que ele sem Deus nada era, e que a morte de Jesus lá na cruz era a prova de amor mais sincera. Daquele dia para frente, tudo mudou. Ele tornou-se mansinho feito um cordeiro. Agora são águas passadas a história do ex-desordeiro. Faz parte de uma igreja batista, com tantos a quem já a evangelizou. Chico, Espetor, Zé de Patrícia, e há tantos a quem de Cristo falou. É uma nova criatura, um novo homem se fez. Esta é a história que eu tinha para contar para vocês. E se vocês gostaram e quiserem ouvir de novo, bota no YouTube a Sal da Terra, que é o autor que fez essa história. E se quiser, feito eu, decorar, repete durante 7 dias que consegue, né? Mas eu vinha na van, agora no carro, com a irmã Montserrat. Aí ela disse que o pessoal troca tanto o nome dela, chama de Montserrote. Eu fico pensando na tela, criancinha, devia chamar ela de Momon, quem sabe, né? Aí eu comecei a rir, mas depois eu pensei, meu Deus do céu, pior meu nome. José Pininga, né? Aí, vocês não imaginam como troca o meu nome. José Pitanga, Zé Pilintra. Outro dia na Kombi, a irmã veio, me chamou de Zé Pinga. E eu era gerente do banco, me aposentei tem 2 meses, eu dei um visto no cheque. Quando a cliente chegou lá no caixa, ela disse, olha, foi seu Pichilinga que mandou. Pichilinga, é a pulga da galinha, meu irmão. Você está rindo porque não é com você, irmã. Mas eu não me preocupo. O que eu me preocupo é que meu nome está escrito no livro da vida. É uma alegria retornar aqui, nesse lugar tão aconchegante, agradável. É a segunda vez que eu venho, não resisto, eu dou sempre um giro aí, muito, muito bom. Agradeço ao pastor a oportunidade. Nós hoje vamos falar sobre o livro de 2 Crônicas, capítulo 17, no versículo 5, que diz o seguinte, a passagem. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, quer dizer, a Josafá, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Vamos orar? Senhor, Tu és o conteúdo e nós somos o recipiente. Enche-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é curiosa porque, primeiro, de fato, a gente tem que fazer um breve ensaio do contexto do que está ocorrendo aqui. A Bíblia é dividida em 2 blocos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 5 categorias. Os livros da lei, também chamado de Pentateuco, e, na sequência, os 12 livros históricos. Depois você tem os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Aqui nós estamos no livro de 2 Crônicas, que está dentro dos livros históricos, portanto, é uma narrativa que conta a história que está contemplando o período dos juízes e também os reis. E aqui nós temos a tribo de Judá, a tribo que é uma das 12 tribos de Israel, oriundas dos filhos de Jacó, e temos aqui a figura de Jeosafá, também chamado de Josafá. Esse rei, ele se destaca dos demais porque nós temos muitos reis que foram bastante maus. Alguns deles, para vocês terem ideia, Manassés, ele terminou sacrificando os seus próprios filhos aos deuses pagãos. E aqui Josafá, ele vem e ele faz uma reviravolta no que estava ocorrendo. Ele, pelo contrário, destrói todos os templos pagãos, ele também aniquila todos os ídolos que estavam sendo adorados. Então, é justamente por isso que, em troca deste reconhecimento, que a tribo de Judá, toda a Judá, termina levando riqueza e presentes e honra para Josafá. Aliás, não é à toa que o seu nome significa Jeosafá, da origem também do nome de Javé, Javé, significa Deus é justo, ou Deus é fiel. Aqui nós vemos alguém sendo agraciado com muitos bens e honra, mas a prosperidade, embora ela de fato represente essa abundância de coisas, mas existe um outro tipo de prosperidade que ela não pode ser medida apenas com números. É por isso que, então, este texto nos joga
para um outro personagem, que é a história de Jó. Aqui, embora não esteja na tela, eu vou fazer uma leitura rápida do livro de Jó, no capítulo 22. Vocês sabem, a Bíblia, como eu disse, dividida em 2 blocos. Você tem o primeiro bloco que eu falei, e então o livro de Jó seria antes do livro de Salmos. E o capítulo 22 fica logo depois do capítulo 21. A partir do versículo 21, a narrativa diz o seguinte: reconcilia-te, pois, com ele, quer dizer, com Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás estabelecido, e se afastares a injustiça de tua tenda, e se deitares o pó do teu ouro, e o ouro de Ofir colocares entre as pedras do ribeiro, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. No versículo 26 ele diz: deleitar-te-ás, pois, do Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, orarás a ele, e ele te ouvirá. Essa narrativa, ela faz parte de um erro filosófico. Sim, porque quem o escreveu, ele no final é repreendido por Deus. Porque todos nós sabemos que Jó, ele é considerado justo diante de Deus. O que ocorre aqui é que Jó, ele sofre a ação satânica de Satanás. Ele é objeto da ação diabólica do diabo. Ele é o objeto do plano maquiavélico do inimigo. Sim, porque a narrativa bíblica diz que na viração do dia, Satanás procura Deus e diz: olha para o teu servo Jó, é tão bom ser crente assim, ele tem tudo que humanamente falando seja possível, as suas posses são muitas, os seus camelos são numerosíssimos. Olha o carro de Jó, é o mais completo, a sua casa tem televisão Full HD, o seu celular é o de última geração, ele tem tudo que alguém humanamente falando, do ponto de vista material, possa ter. Ser crente tendo tudo é muito bom. Toque nas suas posses, toque nos seus bens, que eu quero ver se ele não vai blasfemar o seu nome. E então Deus diz para Satanás: tudo bem, toque nas suas posses, mas poupe a sua vida. Naquele dia, uma chuva de misérias cai na cabeça de Jó, de tal maneira que ele perde tudo o que tem. Um redemoinho de infortúnios o assola. E então ele perde tudo. É nesse momento que a sua esposa olha para ele, sem ter mais nada, e diz: qual é a graça que tem em viver sem ter nada? Não dá. Blasfema o nome de Deus, renega a tua fé e morre. E então Jó, ele olha para ela e diz: você está louca. O Senhor me deu, o Senhor me deu e o Senhor tirou. Eu vim do pó, ao pó voltarei, louvado e bendito seja o nome do Senhor. É nesse momento, então, agora que Deus chama Satanás e diz: está vendo o meu servo Jó? Esse não é como esses crentezinhos fuleiros que a gente vê na igreja, que porque passam por um apertozinho financeiro, porque tem uma contazinha de chegada, que porque sofrem um mal no seu corpo, que porque estão com alguma enfermidade, porque tem um desentendimentozinho com o diácono, abandonam tudo, vão embora. Esse aqui não. Esse aqui é ouro 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas Satanás não desiste. Ele nunca desiste. E ele chega para Deus e diz: mas já está com saúde, olha o corpo dele.
Os olhos dele são de águia. Ele enxerga bem. Nunca fez uma cirurgia de catarata. Olha os braços dele como são fortes. O coração dele pulsa. Não há nenhum marca-passo. Ser crente com saúde é muito bom. Toca na sua saúde. Toca no seu calcanhar de Aquiles. Toca na menina dos seus olhos, que eu quero ver se ele ainda vai te louvar. E Deus então diz, tudo bem, toque na sua saúde, mas poupe a sua vida. E então, naquele dia, Jó é acometido de um câncer de pele horroroso, de tal maneira que ele torna-se apenas uma estrutura de pele e osso. Eu peço um copo d'água e meu criado não vem, eu chamo a minha esposa, ela não se aproxima, e os meus amigos se ausentam de mim, diz Jó. É nesse momento, então, que surgem 3 amigos dele. Uns amigões, mas parecem os 3 mosquiteiros. Eles chegam ali, olham aquele homem desconstruído, desmoronado, que perdeu tudo que tinha, que uma chuva de misérias o atingiu, que um tsunami de infortúnios o assolou, que ele perdeu a sua saúde, que ele se tornou uma estrutura apenas de pele e de osso. Olham para aquele homem e não dizem uma palavra. É exatamente por isso que eles são grandes amigos, porque não dizem nada. O problema é que depois de uma semana, eles começam a olhar para aquele homem e tentam encontrar qual é a razão e o porquê do seu sofrimento. Só que eles olham para isso com uma perspectiva hindú, de causa e efeito. Eu fiz aqui na terra, eu vou pagar aqui na terra. A questão é que quando você olha as coisas com esse olhar, você anula o sacrifício de Jesus lá na cruz. E então eles olham para aquele homem tentando descoser, tentando desnudar a sua vida para encontrar um pecado e dizer, está vendo, esse cara aqui é um santo do pau oco. A grande questão que tem é que, embora esse texto todo, escrito por ele esteja equivocado no específico, no todo ele está em absoluta consonância com o que existe de melhor das Escrituras Sagradas. Porque ele mostra que existe um caminho da prosperidade que faz bem, que é possível sim ser vivenciado, e ele nos apresenta hoje, aqui agora. É por isso então que nós vamos seguir esta trilha, esta caminhada, esta viagem existencial, nos mostrando qual é o caminho da prosperidade que faz bem. Quem vai nos dizer isso não é ele faz, embora tenha sido ele que escreveu isso. Não sou eu. Embora tudo isso tenha que se tornar verdadeiro na minha vida, para que soe como tal no ouvido de vocês. Quem vai nos dizer hoje o caminho da prosperidade que faz bem é o Espírito Santo. E então ele diz que há três estações para que a gente cumpra elas e chegue no sucesso da prosperidade que faz bem apontado por ele faz. O primeiro caminho é de reconciliação. Em primeiro lugar, reconcilia-te com Deus, porque é isso que o texto diz, reconcilia-te com Deus. Eu tenho de fazer as pazes com aquele que me criou. Eu tenho de me reconciliar com aquele que fez o tudo. Eu tenho de derrubar todas essas barreiras que me separam de Deus. Eu tenho de ter uma ponte construída entre eu e Deus, construída pelo único construtor de pontes, o sumo pontífice, cujo nome é Jesus. Porque eu não me reconcilio com Deus quando eu tenho uma ética aplausível. Eu não me reconcilio com Deus quando eu tenho uma moral exacerbada. Não me reconcilio com Deus quando eu tenho uma religiosidade aparente. Mas eu me reconcilio com Deus quando eu creio que Ele estava lá na cruz e que Ele chupou para si todo o veneno do pecado da morte e que Ele gritou bem alto para que
todos os ouvidos pudessem ouvir, em todos os quadrantes do universo, usando o microfone mais potente do cosmos. E ele disse: está pago, os teus pecados estão perdoados. E ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, acima de qualquer nome, força, principado, potestade ou energia. Se eu creio nisso, eu me reconcilio com Deus. Aí não importa se eu sou um empresário ou uma dona de casa, se eu sou um policial ou um sindicalista, porque assim como por um só homem, Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, assim também por um só homem, Jesus, todos têm acesso à graça de Deus. Portanto, se você quer ter sucesso e prosperidade na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é se reconciliar com Deus. A segunda delas, converta-se ao Todo-Poderoso. Eu não somente tenho que me reconciliar, mas eu também tenho de me converter a Ele. Eu tenho de, alguma forma, substituir os meus projetos de vida pelos projetos de vida de Jesus. Eu tenho de fazer com que isso se torne carne e sangue na minha vida. Eu tenho de trocar o meu jeito de viver pelo jeito de viver que Jesus quer que eu viva. Isso é o que se chama de vida eterna. Vida eterna não é você viver para sempre. Porque quando nós nascemos, nós recebemos um espírito que é forçado a viver para sempre. E você pode viver para sempre longe de Deus. E você viver para sempre longe de Deus significa experimentar constantemente a morte todo dia, e isso é vida eterna. Mas você viver para sempre com Deus, isso é vida eterna. E não é um projeto para a Nova Jerusalém. Não é um projeto para amanhã. É um projeto que começa aqui e agora. Não é para além túmulo, é aqui em túmulo. É quando eu olho para mim e digo, eu não sei viver. Tudo que eu faço dá errado, os meus projetos de vida todos, eles se esvaem, os meus planos todos vão todos pelo ralo. Ninguém gosta de mim, eu não consigo me relacionar direito com as pessoas, nem eu mesmo gosto de mim. Chega, Jesus, eu deponho as armas. Eu quero viver agora do jeito que tu queres que eu viva. Então, se eu quero ter sucesso e prosperidade na vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me reconciliar com Deus, e a segunda delas, eu tenho de me converter a Ele. Em terceiro lugar, o livro de Jó, o autor, ele diz que eu tenho de aceitar a sua instrução. Peço-te, aceita a tua instrução e a põe no meu coração. Aceita a minha instrução, diz o Senhor. Aceita a minha instrução. Eu tenho um manual de instruções para a vida. Aceita ela e a põe na tua mente. E depois a põe no teu coração. A minha mente, o meu intelecto, o meu raciocínio, o meu tirocínio, a minha massa encefálica. Eu não preciso fazer um monte de ações tresloucadas para crer em Deus. A minha mente não precisa se tornar um amendoim para que eu creia em Deus. Eu não preciso falar um monte de palavras ininteligíveis para crer em Deus. Aceita a minha instrução e a põe no teu coração. Ela sai do meu campo cognitivo e vem para o meu campo emocional. Eu começo a me emocionar com as coisas que Deus fez. Quando eu olho para este imenso espaço sideral, vendo as estrelas todas muito bem colocadas num modelo
milimetricamente calculado, uma não colide com a outra, o sistema de rotação, de translação, tudo funcionando assim há milhões e milhões de anos. Isso me encanta. Quando a gente caminha no mar, aquela onda toda, e você percebe ali aquela água batendo nos teus pés, refrescando eles, e de repente você se agacha, pega uma concha do mar e diz: isso aqui tem o toque da mão de Deus. É quando eu olho para o outro e eu não vejo o outro, eu vejo o meu irmão. Quando eu olho para mim próprio, e eu não me vejo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a morada e o templo do Espírito Santo. Portanto, se você quer ter sucesso nessa vida, você tem que se reconciliar com o Criador. Você tem que se converter a Ele e aceitar a sua instrução. E aí você deve, com certeza, estar se perguntando: tá bom, eu entendi, mas o que é que na prática eu tenho que fazer quando eu colocar o pé fora desta igreja? Eu acho interessante que o autor, eu acho que ele devia ser professor do seminário, porque ele é muito sistematizado, muito sistemático, ele é muito organizado. Ele diz: olha, você tem que fazer 3 coisas. A primeira delas é tirar a injustiça da sua tenda. É isso que diz: afasta a injustiça da tua tenda. Tira a injustiça da tua casa. Tire a injustiça da sua vida. Chega de ficar fazendo maracutaias. Chega de usar a lei de Gerson, querendo sempre levar vantagem em tudo. Chega de ficar montando esquemazinhos para ter sempre benefícios. Para de burlar a declaração do imposto de renda. Seja honesto nos teus empreendimentos. Marido, para de fazer chantagem emocional em casa com a tua esposa dizendo que vai embora. Chega de ficar fazendo manipulações no teu ambiente de trabalho. Enquanto o chefe não está, você não trabalha. Tire a injustiça da sua vida. Em segundo lugar, ele diz: põe o teu ouro na pedra do ribeiro. Se deitares ao pó o teu ouro e ouro de Ofir entre as pedras do ribeiro. Eu não somente tenho de tirar a injustiça da minha vida, mas eu tenho de colocar o meu ouro na pedra do ribeiro. É curioso porque a gente anda por aqui, antes de chegar na praia, tem um riachozinho ali, um ribeirinho que vai deslanchar lá no mar. E há um monte de pedras ali que estão à disposição, qualquer um pode ir lá e pegar aquela pedra. Pois o que o autor aqui está dizendo é que eu tenho de pegar o meu ouro e colocar de lado na pedra do ribeiro disponível. Eu tenho de pegar aquilo que eu estou considerando como o ouro na minha vida, aquilo que eu estou elegendo como sendo o mais importante e que está ocupando o lugar de Deus. Eu tenho de colocar de lado na pedra do ribeiro. Pega esse teu time de futebol que faz com que você brigue com teu irmão por questões tão pequenas. Pega esses teus bens, essas tuas posses, que para você isso é tudo. Pega essa novela que não te deixa fazer a tua devocional. Pega essas redes sociais que te impedem de ter uma comunhão maior com Deus. Pega o teu ouro, coloca de lado na pedra do ribeiro e deixe Deus voltar a ser Deus na tua vida e ocupar o lugar dele. E em terceiro lugar, tenha prazer em Deus. Deleita-te, pois, no Todo-Poderoso, levantarás o rosto para Deus. Tenha prazer em Deus, deleita-te nele. Porque se até hoje o Deus que você conheceu é um Deus castigador, mais como que um guarda de trânsito que vive com um talão de multas esperando você cometer um deslize para te aplicar uma punição, é porque você conheceu o Deus da religião, o Deus do Novo Testamento, aquele que olha para você com graça, que te perdoa, que te aceita, que te recebe como você está e como você é. A história do pai em relação ao filho pródigo. Meu filho voltou e faz uma festa,
porque Ele é um Deus perdoador. Tenha prazer em Deus. Ande com Deus. Caminhe com Deus. Corra com Deus. Vá trabalhar com Deus. Beba água com Deus. Almoce com Deus. Viva com Deus e para Deus. A questão é a seguinte: e se eu me converter a Ele, e se eu me reconciliar com Ele, e se eu aceitar a sua instrução, e se eu cumprir esses 3 requisitos aqui, e se eu tiver prazer em Deus, se eu tirar a injustiça da minha vida, e se eu colocar o meu ouro do lado e deixar Deus voltar a ser Deus na minha vida, o que é que vai acontecer de fato no meu viver? Quais são as consequências disso? Ele conclui dizendo que são 3 as consequências. Primeira delas, o bem te virá, e assim te sobrevirá o bem. O bem te virá. Não é o bem te vir. Embora que quando eu bem te ver, eu bem te verei, aí eu bem te vi. Mas o bem te virá. Já pensou que lindo? Você vai se tornar uma ilha de bem. Vai ser o bem na tua frente, o bem por trás, o bem do lado, o do outro, o bem te virá. Aí, o inimigo, ele pode até bolar, arquitetar, planejar, traçar qualquer plano para te destruir. Mas Deus vai pegar toda essa maldade alheia, vai dar gargalhadas dela e vai fazer disso adubo para te fazer uma pessoa melhor, porque o bem te virá. E não somente isso. O Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Então, não somente o bem me virá, mas Deus vai ser o meu tesouro. Que coisa boa! Deus vai ser o meu tesouro. Deus vai ser o meu tesouro. Olha, o cara pode até roubar o meu relógio, eventualmente roubar o meu carro. Ele pode, quem sabe, até roubar outras coisas, tua saúde, pode roubar qualquer coisa. Pode roubar Deus. Deus vai ser o teu tesouro maior. Você já viu um ladrão chegando até você? Ei, me dê o seu Deus. Ele não consegue roubar isso de você, porque Deus vai ser o teu tesouro maior. E, finalmente, tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Já pensou nisso? Que coisa boa. Você vai orar e Deus vai te ouvir. Deus vai te escutar. A maioria dos congressistas da ONU, a maior instituição humana da Terra, não tem este canal de comunicação direta com Deus. A maioria dos congressistas do Congresso Nacional, juntando os deputados, os senadores, importantes, a maioria não tem este canal de comunicação direta com Deus. Mas eu conheço muita irmãzinha na igreja que sentam ali naquele cantinho, que mal conseguem caminhar, que político nenhum visita em dia de eleição porque sabe que ela não pode votar, que tem um cocozinho branco na cabeça, o rostinho enrugado, parecendo um maracujazinho murcho, com a vozinha trêmula, mas que quando ela ora, a voz dela no céu parece um trovão, porque ela ora e Deus escuta. O resumo: se você quer ter prosperidade que faz bem nesta vida, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se converter a Ele. E você precisa aceitar a sua instrução. Na prática, tire a injustiça da sua vida, coloca o teu ouro de lado. E o que vai acontecer com você? O bem te virá. Deus será o seu tesouro. Você vai orar e Deus vai lhe ouvir. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Pininga. Sal da terra, viu? Para quem quiser decorar. Texto de Jó, utilizado pelo pastor Pininga com relação a crônicas, me faz só lembrar de um detalhe, que o texto de Crônicas, segundo Crônicas 17, diz
que Josafá era um homem assim, como Jó, um homem que temia a Deus, e ele conseguiu fazer algo que Davi não conseguiu. O plano de Davi era que muitas pessoas fossem no país carregando os rolos da lei para ensinar a palavra de Deus, para que essas coisas, as três coisas acontecessem. Josafá, quando se tornou rei, não podia mais cumprir isso, porque o reino estava dividido. E ele só era agora rei de uma pequena parte do antigo Reino Unido, no sul. Sabe o que Josafá fez? Chamou os levitas, mandou cópias para os levitas e enviou os levitas no pequeno território de Judá, para que a instrução de Deus, que nós ouvimos aqui, pudesse chegar a todas as pessoas daquela pequena porção do território que ele governava. A gente começou o culto de hoje lendo o Salmo 1. Meditar na lei do Senhor, aceitar a instrução de Deus, não significa que coisas ruins não acontecerão. E quem nos ensina isso melhor? Jó. Mas que no tempo certo o Senhor se levantará em nosso favor. Feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nesse momento. Pode ser que hoje você esteja entregando sua vida para Cristo. Enquanto eu estiver orando, se você quiser entregar sua vida para Cristo, fique de pé, que nós vamos agradecer a Deus pela sua vida. Pode ser que essa seja a sua última oportunidade. Você não sabe se você vai ter o dia de amanhã. E se você chegou aqui hoje porque Deus queria que você se entregasse a Cristo, faça isso agora. Aceite a instrução de Deus, se converta ao Senhor, tire a iniquidade da sua vida, deixa Deus guiar a sua vida. Pode ser que você já tenha aceitado a Cristo, mas esteja buscando hoje um retorno à presença de Deus. Se você quiser isso, fique de pé, eu vou agradecer e orar pela sua vida. Pode ser que você simplesmente tenha sido tocado por essa mensagem e queira expressar isso a Deus, desejando uma oração. Se é o seu caso, fique de pé, eu quero orar pela sua vida nesse instante. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Sua palavra, Deus, é como um bálsamo. Bálsamo, Senhor, de Gileade. É como o óleo precioso da unção, Deus. É como o orvalho que desce da montanha, como a montanha do Hermon, de onde procede, Senhor, um rio caudaloso, um curso d'água, Deus, que vai molhar a terra por onde ele passa, gerando vida. Naquele rio, naquele mar, naquele rio, Senhor, Jesus foi batizado, naquele mar que vem do rio, a pesca milagrosa foi realizada. Aquele, Senhor, é o ambiente, Deus, adequado para entendermos a salvação que vem do Senhor, a salvação que vem do alto, como os montes, e que deságua, num primeiro momento, na morte física. Aquele rio deságua no Mar Morto. Mas para aquele que crê no Senhor, a prosperidade já nos alcançou, porque a nossa prosperidade não depende apenas do quanto de dinheiro que nós temos no banco ou no bolso, mas o quanto do Senhor nós temos nos nossos corações, o quanto da sua instrução temos nas nossas mentes, como Josafá, como Jó, seja todo aquele aqui que se encontra, Deus, em pé, ou mesmo, Senhor, de joelhos no seu coração, porque pode ser que a vergonha seja tão grande que não tem coragem de ficar de pé, mas está dizendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero que isso seja realidade na minha vida. Nós abençoamos essas pessoas, Deus, que declaram que desejam isso, Deus, e pedimos, meu Deus, mais instrução, mais sabedoria, Senhor, mais força, mais fé, para que possam, Deus, trilhar a caminhada das suas vidas, enfrentando todas as adversidades, enfermidades físicas, problemas de relacionamento familiar, problemas de relacionamento profissional, problemas de relacionamento consigo mesmos, porque tem muitas pessoas que não se aceitam, Deus, porque ainda não entenderam que foram criadas, Deus, a tua imagem e semelhança, criadas de um modo assombrosamente maravilhoso, pelo Todo-Poderoso, o Criador, com quem o ser humano necessita se reconciliar. Que hoje, Deus, seja um dia para que haja reconciliação.
retorno para casa, retorno para os teus braços de pai. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos, as nossas irmãs que hoje desejam isso, Deus. Abençoe aqueles que estão fazendo sua entrega de vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele é a ponte, Deus, de reconciliação do ser humano pecador com o Deus que é santo. E mais do que isso, que nos chama para ser santos. Abençoa, Deus, aqueles irmãos que se encontram agora, Senhor, nosso encontro pela internet e que também estão tomando decisões nas suas vidas. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra hoje foi meditada aqui na reserva do Paiva, mas que essa palavra chegue a outros rincões onde nós não temos mais controle, verdadeiramente, Deus, pela Sua providência divina. Hoje a Tua palavra, ela chega aos lugares mais distantes do mundo, com um simples clique. Muito obrigado, porque nós fazemos parte disso, porque também usamos, Senhor, a tecnologia para que a Tua palavra seja pregada, até mesmo a pessoas, Deus, de quem nós não teremos nenhum contato, de que nós não receberemos um centavo de oferta. Esse não é o propósito da igreja, mas sim para que haja salvação, para que a terra seja cheia do Teu conhecimento, para que as vidas de homens e mulheres comuns, como eu, como vocês, sejam cheias da glória de Deus, como Jeosafá, como Jó e como tantos outros homens e mulheres que temem ao Senhor e que guiam suas vidas pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.